Oi, tudo bem? Tudo. Eu só tô ligando pra saber por que vocês não utilizaram a ideia lá da Batcaverna pra fazer o último episódio de Gotham. Né? Tava tão bom, vocês não tinham gostado? Não, que bom que vocês gostaram. Tá, quer dizer que não... É que vocês não fizeram porque não deu tempo, isso? A gente liberou o vídeo muito tarde? Ah, a culpa é nossa agora, então. É isso. Não, chega, a gente vai parar então de fazer esses vídeos com ideias que vocês estão sempre pregando, pensando e alternando. Depois a gente vai parar de fazer esses vídeos para ajudar vocês. Tá, qual que é a última coisa que você quer perguntar? Não vou ajudar com o seriado do Alfred, não. Não, gota d'água. Chega. Ah, oi, não tinha visto vocês aí. Vou comentar o último episódio de Gotham. Pois é, depois de quase 10 anos no ar e 5 temporadas, o seriado Gotham chegou ao fim. E como o episódio foi transmitido aí há poucos dias e nós fizemos também recentemente alguns episódios relacionados ao seriado Gotham, resolvi comentar aí de novo num vídeo mais vlog, né, as minhas impressões desse episódio final. E como vou ter que acabar tratando principalmente algumas coisas relacionadas ao Bruce Wayne, ao Batman e alguns pontos aí que aconteceram nesse episódio, vai ter spoilers, então se você já viu, quer ver a nossa opinião, né, pode conferir, ou se não tá nem aí, pode conferir também. Eu acho que a primeira coisa legal de se falar antes de comentar esse episódio final é como o Gotham é importante como série, gostando ou não, pra marca Batman. E eu digo marca Batman porque é importante, por exemplo, ter um seriado numa grande emissora com personagens do universo Batman. E pode ter pessoas que não são aficionadas em quadrinhos, talvez começaram a ver porque gostaram, talvez ali do ator que estava fazendo o Pinguim, ou do Charada, ou o ator que fez o Gordon também. Eles trazem essas pessoas pro universo do Batman. E é importante ter seriados do personagem, porque, de novo, vai popularizar cada vez mais um personagem, mesmo o Batman sendo tão grande. Então eu acho muito legal primeiro reforçar isso, porque gostando ou não, né, se gostou dos personagens, da história, Gotham foi importante por isso, por popularizar então o personagem num seriado que durou então 10 anos, numa grande emissora. E é importante sim pro personagem, o próprio Flash, ele tem essa popularidade muito em conta do seriado que ele tem, certo? Que aí tem cada vez mais pessoas falando de Flash, que gostam do seriado, é muito por causa desse seriado. E só um pequeno apanhado então, antes desse último episódio, nós tivemos, né, esse penúltimo, onde o Bruce Wayne, ele tem aquele clique lá, aquela realização dele, que ele tem que ir para outras partes do mundo, fazer o treinamento dele, porque nessa última temporada tiveram vários perigos vindo para Gotham e muito por causa dele, e ele não estava preparado para esses perigos. Então ele se dá conta disso e acaba, né, saindo de Gotham nesse penúltimo episódio. E nesse último episódio, dando uma sinopse bem geral, nós temos um pulo de tempo então de 10 anos, desde que o Bruce Wayne ele deu notícias, então ele tá voltando à cidade, tá em alvoroço, vai ter uma grande reunião, uma grande festa na nova Torre Wayne que tá sendo inaugurada, e o Bruce Wayne vai aparecer lá. Mas ao mesmo tempo parece que tem um plano de algum dos vilões ali do seriado pra acabar com essa festa. E o seriado, eu acho que nesse último episódio ele conseguiu dar um fechamento legal pros principais personagens, né? Que os secundários não tem muito destaque porque é só 40 e poucos minutos, então não tinha como. Mas eu acho que o público fiel do seriado queria ver o encerramento desses personagens, né? Os principais, eu acho que eles conseguiram dar para esse público. E outra coisa legal nesse episódio final, que eu acho que eles entenderam que tinha que dar um protagonismo maior pro Gordon, porque, querendo ou não, ele é o principal da série mesmo, embora depois o Bruce tenha crescido bastante na série, mas eles queriam rimar bastante com o piloto, né? O primeiro episódio lá do primeiro seriado... Não, primeiro seriado não, é a primeira temporada. Lá da primeira temporada, então eles quiseram conversar, fazer, né, essa sintonia entre o episódio final e o primeiro episódio. E a gente encontra o Gordon, né, depois desse pulo de tempo, 10 anos depois, ele ainda como comissário, ele com bastante pessimismo, né, e não com muita esperança em relação à cidade. Ele tá querendo largar o cargo, ele viu que ninguém entrou assim na cena para substituir ele de alguma forma. Mas na medida que a gente vai avançando no episódio, o Gordon, enquanto ele vai vendo que o Batman, na verdade, é um aliado, ele vai ganhando esse otimismo, vai vendo que vai ter uma pessoa que vai ajudar ele nesse combate ao crime, e aí ele no final do episódio ele tá uma pessoa já mudada de novo, uma pessoa com otimismo em relação à cidade e que quer combater o crime. E de novo, é uma conversa lá com o primeiro episódio da primeira temporada. Enquanto que lá na primeira temporada é o Gordon que dá esperança pro Bruce Wayne
criança lá, né? Que ele é a primeira pessoa a dar o suporte ao Bruce Wayne depois que os pais dele são assassinados lá no piloto. Nesse episódio final, é o próprio Bruce, como Batman, que dá essa, né, liga essa chama dentro do Gordon e faz ele querer continuar. Então é legal essa rima, então no final aí é o Bruce que dá a esperança pro Gordon. Mas fica a minha crítica aqui em relação ao Gordon, que no começo do episódio ele tá com o bigodinho ali, e no decorrer ele vai lá e raspa porque todo mundo disse que ele tava feio ou não. Eu achei maneiro o ator lá com o bigode, e por mim ele podia ter continuado. Mas é só uma briguinha, acho que era mais pra dizer que ele ainda não era o Gordon comissário, acho que só mais pra frente, acho que era isso que eles queriam dizer. A Selina Kyle, né, Mulher Gato, também aparece nesse episódio. Ela tem uma cena muito legal de roubo, assim, é bastante quadrinho, né, ela indo roubar um diamante, uma coisa bem legal, bem Mulher Gato mesmo. Também tem uma outra cena legal que também no futuro vai mostrar o que vai ser a dinâmica da Mulher Gato com o Batman, né, Bruce Wayne, que ela tá só de costa e conversando com o Bruce Batman, enquanto ele, né, sussurra algumas coisas, depois ele some bem a lá Batman. Então, a maioria das cenas da Mulher Gato sendo Mulher Gato é legais. Mas uma coisa que eu lamento, não sei se pode ser bem uma crítica, mas é que como eles escolheram fazer esse pulo do tempo só no último episódio, eles tiveram que reescalar os atores, né? Por exemplo, da Selina não é a mesma atriz que tá fazendo aí há 5 temporadas esse papel. Como eles fizeram esse pulo de tempo então só agora no último episódio, ficou um pouco um gosto amargo, porque esses atores fizeram todos os episódios aí no finalzinho para se despedir, eles não tiveram a chance como outros atores do seriado. Então, por exemplo, se eles tivessem feito esse pulo do tempo, por exemplo, desde o início da temporada, a gente não sentiria isso, porque né, os atores, esses novos atores que substituíram nesse último episódio, eles teriam toda uma temporada pra gente poder, né, se identificar com os atores, né, tudo lá. Mas não, eles só apareceram no último episódio e ficou com esse gosto um pouco amargo, né, principalmente desses atores aí do Bruce Wayne e da Selina Kyle, que não puderam se despedir. E falando um pouco desse salto do tempo aí de 10 anos, eles, não sei, talvez por questões orçamentárias ou não, questão de maquiagem, talvez da vestimenta, eu não senti muita diferença nesse pulo do tempo, porque o próprio Gordon, a Lee Tompkins, o próprio Bullock, que poderia estar muito mais velho, eles estão muito iguais ao que eles eram há 10 anos atrás. E aí eu vejo que eles compensaram, talvez, como eles não conseguiram fazer esse envelhecimento dos personagens, eles tinham que toda hora estar falando, nossa, se passaram 10 anos. 10 anos se passaram, não é? Foram 10 anos isso, né? Que eu acho que é pra compensar essa falta, talvez, de... Não sei se foi investimento ou não, mas não ficou muito visível assim, a mudança dos personagens, até na própria maneira de ser, como visivelmente também. Mas puxando então pro lado dos vilões, um outro acerto nesse episódio final foi que eles pegaram os vilões que realmente funcionaram no seriado e deram protagonismo pra eles, que foi o Charada, o Pinguim e o Jeremiah, que é o Coringa, né? Mas eles não podem falar. Então foi legal ter o Pinguim, o Charada e o Jeremiah, porque esses atores merecem, que realmente eles tiveram destaque na série, mereciam estar nesse último episódio. Em relação à trama ali do episódio final, o Charada e o Pinguim principalmente não tem muito o que fazer. Eles na verdade são manipulados pelo Jeremiah, né? Porque ele tem um plano diabólico que ele quer matar o Bruce Wayne, que ele tá voltando e aí o Jeremiah viu isso e aí, agora eu tenho que botar meu plano maligno em ação. Algo parecido com o que tem no Cavaleiro das Trevas, né? Mas, de novo, eles estão ali pelo fanservice, em questão de visual, eles estão muito legais, estão lembrando o que vai ser o Pinguim e o Charada aí do futuro. Tem até um plano muito legal, um dos melhores desse episódio final, que pega o Pinguim, só o Pinguim na silhueta, assim, de perfil, e mostra o que a gente geralmente vê como principal, assim, do Pinguim, né? Que é a cartola e aquela luvinha lá que parece as patinhas de pinguim. Então é um plano bem rápido assim, mas é muito bem feito. Enfim, chegamos ao Jeremiah, que aqui ele não pode dizer que é o Coringa, acho que por questões contratuais eles teriam que pagar algum royalty aí pra falar o nome do Coringa, mas aqui ele chega quase a dizer que ele quer se chamar de uma outra forma. Então ele dá indícios assim bem legal que talvez ele vai se chamar Coringa aí no futuro. Como eu disse, ele é o principal antagonista aí desse episódio final, que de novo ele quer encontrar o Bruce, que ele tem essa fixação, que é pra ser aquela coisa do Coringa com Batman. Na questão de visual, o ator mesmo tendo aquela coisa dele ficando todo desfigurado, o ator manda muito bem, então embora talvez você não goste do visual, ele, sim, ao longo de todo o seriado, uma das coisas mais unânimes é como, né, esse ator, o Cameron, não lembro agora o sobrenome, desculpa, mas ele manda muito bem, é uma das coisas mais unânimes, então ele merecia realmente até ser o principal antagonista nesse final. O plano dele é legal, assim, é bem coisa de Coringa quadrinhos, que ele rapta a Bárbara, né, que vai ser a Batgirl, que o Gordon, ele teve uma filha com a Bárbara, a primeira esposa dele, e aí ele rapta a Bárbara Gordon,
e aí ele tá com uma corda, assim, segurando, e ela tá embaixo daqueles tonéis dos produtos químicos que transformaram ele no Coringa. Então é um plano, assim, bem Coringa de quadrinhos. Eu gostei desse set piece, assim, dessa cena. E enfim, então chegamos ao Batman, né? E eu sempre disse que nesse último episódio eles não iam ficar mostrando ele conversando ou tendo grandes cenas dele aparecendo por completo. Ao longo desse último episódio, eles trabalharam um conceito do Batman que eu gosto, né? Que é mostrar o Batman pela reação das pessoas. Então eles trabalham muito bem como as pessoas têm um medo, assim, acham que na verdade é um fantasma, o que é uma criatura, o que é isso. E eles vão mostrando o Batman, entre aspas, mostrando, né? Porque às vezes é só a voz do Batman, às vezes é só a mão, então não mostra ele por completo, e quando as pessoas estão tentando achar ele tá nas sombras, e são cortes bem rápidos que trabalham isso, a questão de como que será que é esse Batman. Eles levam isso ao extremo, até pra mim não ficou uma cena tão boa, que ele derrota o Coringa naquele grande embate final lá com o Coringa que eu falei com a Bárbara Gordon, que ele só joga 2 batirangue e derrota o Coringa. É assim, porque eu acho que, de novo, talvez por questão de orçamento e não ia ficar legal, talvez filmando, o Batman lutando. Então, eu senti falta disso, talvez o Batman nocauteando algumas pessoas, talvez não mostrando todo ele, né, fazendo uns nocautes técnicos assim, como tem nos jogos do Arkham, mas enfim, isso pra mim que aí foi levado ao extremo, essa cena eu já não gostei tanto. Só em determinado momento tem a voz do novo ator, eu não sei quem é que fez, que ele conversa com a Selina, que até é legal, porque nesse momento ele não usa aquela voz mais sintetizada do Batman, que em determinado momento ele usa antes com o Gordon, mas com a Selina, por ser algo mais pessoal, eu gostei desse toque que eles deixaram a voz do ator, né, da pessoa que estava fazendo o Batman. Mas enfim, eles nunca mostraram, digamos, o Bruce Wayne, o rosto do ator. Exceto aí, terminando já os pontos que eu lembrei agora para comentar desse episódio final, no último plano, né, na última cena, eles mostram o Batman por completo, assim, no topo do prédio. E, gente, é um cosplay muito mal feito. Eu gosto de uma coisa desse traje que eles colocam o símbolo do morcego, assim como de metal, como tem no Batman Noel, do Lee Bermejo, que é bem legal isso. Mas a questão da qualidade, como eles talvez até filmaram, iluminação, não sei. Tem algum motivo, com certeza, mas ficou bem piegas, ficou bem ruim esse plano final, assim, porque o traje não ficou legal. Mas, de novo, eu acho que eles se sentiram obrigados porque, de novo, eles fizeram um tease pra, vai ter o Batman, que eles tinham que mostrar o Batman por completo. Então, eles tiveram que mostrar, não tinham o que fazer. Mas, então, eu acho que esse episódio final, ele conseguiu deixar bem alinhadas, assim, as peças do que vai ser o futuro nesse universo do seriado. Ele mostra, né, a questão da confiança do Gordon com o Batman, né, de novo, mostrando o Gordon sem esperança no começo do episódio, não querendo ser comissário, por no final, ele encontrando esse aliado no Batman e tendo forças, então, pra combater o crime na cidade. Mostra quem vai dar o suporte, né? Mostra o Lucius Fox e o Alfred lá dizendo que eles vão dar o suporte pro Bruce Wayne nessa nova empreitada dele, né? Os vilões também deixou bem definido como que eles vão agir, como que eles vão atuar em Gotham, e é legal que já mostrou o medo que eles têm nessa primeira aparição do Batman também. E tirando então aquelas coisas, aquelas conveniências que Gotham sempre tem no roteiro, né? Algumas opções que eles deixaram ali pros vilões, pro Charada e pro Pinguim não terem muito o que fazer, e também o visual do Batman. Fora isso, não tem grandes problemas nesse episódio final, e eu acho que pra quem gosta do seriado, quem é fã mesmo, vai se sentir, assim, bastante homenageado por esse episódio. E esses então foram meus pontos sobre o último episódio de Gotham. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? O que vocês mais gostaram do seriado ao longo aí dessas 5 temporadas? Deixe sua opinião nos comentários. E não deixe de dar o seu joinha, comentar e se inscrever no canal, compartilhar para quem gosta de Gotham e Batman. Valeu, gente, até mais!